Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Exato. Eu não sei se está dentro da sua área de que você pode ajudar a gente, mas também é uma discussão que eu tenho tido aqui algumas vezes em relação a emprego, né? Trabalho. A tendência é a gente ter cada vez menos emprego, mais gente desempregada e sem capacidade de ser absorvida pelos novos mercados. E aí? Isso economicamente, como a gente resolve isso? Tem aquele papo da renda mínima universal. Mínima universal. Você pensa sobre isso? É sua área ou não? O que dá para falar sobre isso? Economia do trabalho, especificamente, não é onde eu foco mais, mas acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso, sem dúvida. É um caminho mesmo que a gente está indo para... Eu discordo da premissa de que realmente vai ser cada vez menos emprego. Não, assim, emprego sempre vai ter. Trabalho sempre vai ter. O problema são amarras que existem às vezes legais, tipo imposição de salário mínimo, é uma amarra legal. Imagina que há algum serviço que alguém estaria disposto a fazê-lo por X reais. Meu salário mínimo diz que é 2 vezes isso. Aí a conta não fecha. O cara não vai ser empregado. Então, o salário mínimo, seja no Brasil, seja em qualquer país, se for acima da produtividade do trabalhador, vai gerar um desemprego estrutural. Então, é preciso eliminar essas amarras. Não estou dizendo que o salário mínimo em todo lugar vai gerar isso. Especialmente se for um salário mínimo abaixo da produtividade, ele vai ser inócuo, porque o mercado está pagando acima do salário mínimo. Mas imagina um salário mínimo nacional. A produtividade de alguém no interior do sertão do Nordeste com a produtividade de um paulistano é incomparável. Então, o salário mínimo para um paulistano, tranquilo. Agora, o salário mínimo para o Nordeste não tem o menor sentido. Então, especialmente quando a gente contrasta as questões nacionais, assim, não tem sentido essa imposição, essa restrição legal. Mas não tem também o lance da tecnologia evoluir muito mais rápido do que as pessoas estão preparadas a lidar com ela? Mas sempre haverá trabalho, haverá uma migração. Claro que com certeza no curtíssimo prazo tem uma transição. Então, vai mudando as profissões, as necessidades, os produtos. Antes a gente fabricava máquina de escrever, existia datilógrafo, hoje não precisa tanto. Então, isso vai mudando, mas os novos produtos que vão sendo criados e demandados, alguém vai precisar produzir. O nível de trabalho humano que vai precisar nesses novos produtos pode mudar, mas ainda assim trabalho existirá, emprego existirá. Você não acha que vai ter uma grande massa de pessoas desempregadas e cada vez maiores? Não, que não conseguem se empregar e que são incapazes de se sustentar. Ou que não tenham esses empregos. Que grandes corporações automatizem tanto as coisas que precisa de poucas pessoas para fazer aquilo acontecer, entendeu? Não acredito que isso aconteça. Tá. Porque você tem uma linha meio apocalíptica nesse sentido, Tem, sem né? sem dúvida. Assim, o que a gente viu nas últimas décadas é um grande crescimento da tecnologia, a produtividade. Os ganhos que a tecnologia nos deu nos últimos anos é impressionante. É absurdo, né? A gente não conseguiria alimentar tanta gente se não fosse isso. O telefone móvel hoje é um computador super potente de 20 anos atrás. Tá na palma da mão. A quantidade de coisa que a gente faz. Até, ou mais. Acho que é mais. Então, isso pode tornar obsoleto algumas coisas. Claro, no curto prazo vai haver dor em algum lugar, o período de transição vai desempregar gente, mas vai criar empregos em outros setores, em outros locais. Que a gente não consegue nem imaginar, né? Que não conseguimos nem imaginar. Então, eu acho que é uma premissa catastrofista de que vai acabar o emprego e as pessoas vão morrer de fome, não vão conseguir sustentar. Não concordo com isso. E mais, a renda mínima universal é uma política... Explica para o pessoal o que seria isso. Seria o governo pagar para as pessoas... Ficarem em casa. Não para ficarem em casa, mas garantirem uma renda mínima. Então não é assim, acabou de pagar aqui, tu fica em casa. Esse não é o objetivo. Mas é a consequência. Né? Esse é o problema. Se você está pagando as pessoas para não trabalhar, você vai ter pessoas que não vão trabalhar. Então você está incentivando a não ir para o mercado de trabalho. Aí você vai dizer, se ela for mercado de trabalho, ela ganharia menos do que isso. Mais do que isso.
Não, ela não vai para o mercado de trabalho porque ela ganha menos que isso. Então, realmente, é uma comprovação de que a renda mínima está desincentivando o trabalho. Então, a forma de resolver o problema não é simplesmente gerando essas medidas, como é que a gente diz? Que é para resolver um problema de desemprego, é uma outra solução governamental para resolver um problema que também muitas vezes tem como consequência medidas anteriores do próprio governo. Então, o ideal seria deixar a economia se desenvolver, criar riqueza, mais oportunidades, porque aí a gente vai ver o surgimento de novos empreendimentos, novas oportunidades de emprego, nova criação de riqueza, de renda e assim por diante. Então, não é criando mais entraves e um incentivo que pode até ser bem intencionado, mas vai ter uma consequência perversa, que é incentivar o não trabalho. E a gente está vendo exatamente esse experimento nos Estados Unidos. Muito do que o mercado laboral nos Estados Unidos hoje está vivenciando é resultado dos cheques emergenciais, dos auxílios, onde as pessoas começaram a ganhar mais não trabalhando, recebendo os cheques, do que tentando voltar para o mercado de trabalho. E muitas não voltaram. Tem uma medida bacana que a gente acompanha, a gente, economistas, que é a participação da força laboral no mercado. Então, todo mundo que poderia trabalhar, que está em idade de trabalhar, tem condições, e que realmente está trabalhando ou procurando emprego, esse número caiu muito na pandemia e não voltou ao nível pré-pandemia. Ou seja, o pessoal saiu do mercado de trabalho, e ainda não voltou. E tem emprego. Isso é um negócio surreal. O nível de emprego, de vagas de emprego, está em nível recorde nos Estados Unidos e as vagas não conseguem ser preenchidas. Então lá o mercado laboral, ironicamente, ele está muito, que eles falam que é tight, está muito aquecido, tem vaga, não tem gente para trabalhar. E parte do que explica isso foram os incentivos dados durante a pandemia para o pessoal não trabalhar. Então a gente está vendo esse experimento na prática. Acho que em algum nível essa renda mínima vai ser testada em algum outro país em algum momento. Entendi. Acho que a gente vai ver. Já é meio que um teste, né? A pandemia. Já é um teste. Foi um mas teste. A gente vai ver, digamos, em tempos normais de não pandemia, acho que cedo ou tarde a gente vai ver um país tentando isso. A gente vai conseguir ver na prática se foi uma medida de sucesso ou não.